Boa noite aos companheiros da casa do tio Armindo. Saudamos todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, desde o presidente da casa até o mais humilde trabalhador, para não citarmos nomes. Congratulações também aos companheiros do canal Raciocínios Espíritas. É com enorme satisfação que nós estamos aqui hoje, na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, para fazermos uma reflexão sobre o tema solicitado, o poder da prece. Iniciaríamos dizendo o seguinte: se alguém, estando no rio, no riacho que se comunica com o rio, e se quiser alcançar o mar, ele poderá utilizar esse rio como meio de transporte. Isso é uma figura, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, sempre que quisermos sair de nós mesmos e ir a caminho da ajuda da divindade, nós o faremos através da oração. Iniciaríamos dizendo que é tão importante a oração para o espírito que somos, como o alimento é para o corpo físico. Antes, inclusive, de introduzirmos o tema, que é o poder da oração, gostaríamos de lembrar Albert Einstein. Einstein afirmou que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Fica difícil para a maioria das pessoas entender o mecanismo, como se pode ajudar uma outra pessoa e até ajudar a um desencarnado através da prece. Principalmente quando uma pessoa, na sua crença, seja ela qualquer, ela reza e não vê nenhum efeito. As pessoas falam assim: rezei para que alguém se curasse da doença e não obtive retorno. Rezei para que meu filho passasse no vestibular e ele não passou. Aí nós diríamos: por que a Bíblia relata tantos casos de cura através da oração e da fé? Jesus nos afirmou: pedi e obtereis. E para complicar mais esse entendimento, pelo lado da ciência, várias universidades americanas têm pesquisado, através da metodologia científica materialista, em vários hospitais, o efeito da prece na cura de doentes, e o resultado tem sido, segundo eles, controversos. Então, nós temos religiosos e cientistas que ora obtêm efeitos favoráveis, ora não. Aí nós perguntaríamos: por que isso acontece? Nós vamos entender no decorrer da nossa exposição que eles não sabem que a cura da doença depende de fatores que vão além da prece. Quando nós usamos o medicamento, esse medicamento já passou por controle de qualidade e já foi definido por um especialista.
Por que nós nos preocupamos com a qualidade dos medicamentos para o corpo material e não nos preocupamos com a qualidade da prece? Alguns de vocês já ouviram falar em entrelaçamento quântico? Quem já ouviu ou não, por favor, coloque aí na live se já ouviram falar em entrelaçamento quântico ou não. Einstein chamava o entrelaçamento quântico de ação fantasmagórica à distância. Ação fantasmagórica à distância. Duas partículas quânticas, não se assombrem com o nome não, são partículas menores do que o átomo. Elas podem se entrelaçar de forma que o que acontece com uma afeta a outra imediatamente, não importando se ambas estão em extremos opostos da galáxia. Você imagine uma partícula numa galáxia, na extremidade de uma galáxia, e outra partícula na extremidade de uma galáxia. Quando você afeta uma partícula, a outra partícula é afetada. Eu vou explicar isso. Para os cientistas explicarem isso, eles teriam que admitir que a velocidade da luz atinge valores dezenas de milhares de vezes maior do que os consagrados pela física. Existe um paradigma na física atual que diz que nada pode ser mais veloz do que a luz. Então, esse fenômeno está indicando que tem algo se movendo com a velocidade maior do que a da luz, indicando. Ao observar esse fenômeno que os cientistas não estão podendo explicar, eles tentam justificar que não se trata de velocidade, mas de instantaneidade. Ou seja, que quando eu afeto uma partícula lá no início da galáxia, a outra se vê afetada imediatamente. Que o fenômeno acontece ao mesmo tempo. Se eles admitissem que teria alguma partícula se movendo com essa velocidade, eles estariam desmentindo o paradigma da ciência. Por isso que eles estão usando esse termo instantaneidade. Vocês vão compreender daqui a pouco o que quer dizer isso. Na realidade, alguns fenômenos, talvez para fazer nós descermos do nosso pedestal egóico, eles estão colocando em xeque a física atual. Vocês imaginem o seguinte: dois irmãos gêmeos, um na Alemanha, o outro na Inglaterra, sem eles saberem, os dois estão sendo filmados e observou-se que quando um vai no bar e pede uma xícara de café, o outro vai no bar e pede uma cerveja, invertendo. Quando o de cá pede uma cerveja, o de lá pede uma xícara de café. É mais ou menos isso. Então, essas descobertas, elas vêm desafiando a física. É como uma coisa afetasse a outra em qualquer parte do universo. Não é uma cadeia de acontecimentos sucessivos, mas a coisa está afetando a outra direta e imediatamente. Essa coisa de acontecimento sucessivo, eu vou explicar para vocês. Vocês já colocaram um dominó, um perto do outro, como se fosse uma cerca? Quando você derruba o primeiro dominó, ele derruba o segundo, o terceiro e assim sucessivamente até o último. Mas o que está acontecendo é o seguinte: quando eu derrubo o primeiro dominó, o último cai. Não sei se vocês estão entendendo
com essa figuração que eu coloquei aí. Então, como é que essa coisa afeta a outra imediatamente? A ciência teria que abolir o movimento como fenômeno necessário para interligar dois pontos. Então, o espaço e tempo está se colocando em xeque, porque estão aparecendo observações materiais que estão chegando para nós, que Einstein chamava de fantasmagóricas, ou algumas pessoas podem dizer que são misteriosas. A questão é o seguinte: sempre se deu muita ênfase ao que é material. Nós damos valor à beleza, damos valor ao indivíduo, ao nosso salário, ao nosso círculo de amizade e assim por diante. Em nenhum momento é dito que o objetivo da nossa vida é ir além de nós próprios para explorar o Deus dentro de nós. Então a palavra oração, ela veio do sânscrito, prarthana, que significa em sânscrito suplicar fervorosamente. Mas orar também, no latim, significa falar. Por isso que os conferencistas são chamados de oradores. Muito de nós entende a prece como um ato exterior. Mas orar é pensar em Deus, é nos aproximarmos dele. Então, o materialismo, ele está orientado para os nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar. Então, esse materialismo que nós aprendemos está orientado unicamente para esses 5 sentidos, para a nossa mente e para o nosso intelecto. O problema é que todos nós enfrentamos, desde o nascimento, é porque nossos pais, nossos professores, nossos amigos têm reforçado sempre os 5 sentidos, a mente e o intelecto. Fica difícil quando nós escutamos, por exemplo, Teresa de Calcutá. Certa vez perguntaram a ela: quando você quer falar com Deus, o que é que você diz a Ele? Ela respondeu: nada, eu só escuto. Aí perguntaram para ela: e o que Deus lhe diz? Ela respondeu: nada, Ele só escuta. Parece até aquela música de Roberto Carlos: quando eu quero falar com Deus, eu apenas calo. Então, a intenção da prece é que conta. Às vezes, num grupo de estudo, nós ficamos temerosos de fazer a prece. Às vezes a prece parece que se converte até numa palestra. E às vezes até, se a gente saber, é objeto da nossa vaidade. A gente tem que fazer dela um ato sincero. Se ela for longa, que seja, mas de forma sincera. Assim, quando nós iniciamos a prática espiritual, nós também temos de desaprender anos de condicionantes, de modo a melhorar o nosso 5 sentidos, a nossa mente e o nosso intelecto. A oração é uma ferramenta importante para reduzir a nossa dependência sobre os 5 sentidos, a mente e o intelecto, e ajuda-nos a desprender anos de condicionamento. Nada mais sensato do que tentarmos nos conectar com a inteligência suprema. O problema é a oração sorrisal. A
A gente só ora depois que o problema está instalado. Parece que é Haroldo de Aiduta que gosta muito de dizer que é oração sorrisal. Depois que a dor está instalada, você ingere o medicamento. Ela tem que ser preventiva. O próprio ato de orar significa que a pessoa que está a rezar considera o poder que está a orar como superior a si próprio. Portanto, através da oração, ele expressa a sua súplica impotente e o resgate da ajuda. E isso é um golpe para o nosso ego, porque rezar implica que se está procurando ajuda de uma mente e um intelecto superior a nós próprios. Ou precisa nós chegarmos ao estado de um paciente italiano que chorou ao ter que pagar 500 euros depois que ele saiu de uma unidade de tratamento intensivo e ter utilizado o respirador por 21 dias, e o médico falou para ele: você está chorando porque vai pagar 500 euros pelo respirador? Ele disse: não, é porque eu respirei a vida toda e Deus não me cobrou nada. Eu estou pensando o quanto eu devo para Ele. Assim, através da oração, frequentemente nós transcendemos a nossa mente e intelecto, que são limitados. As orações sinceras e frequentes ajudam a dissolução da mente, do intelecto e do ego, como nós já falamos. A prece é conexão com a divindade, Deus, Jesus, Espíritos guardiões. É um ato de humildade no qual nós confiamos em algo maior. Na oração, nós somos aconselhados a considerar 3 aspectos: louvar, pedir e agradecer. Vigiai e orai, pedi e obterei, batei e abri-se-vos-á. Até agora, nós sabemos que a vida se dá em 2 planos, o visível e o invisível aos nossos olhos. Nós ouvimos assim semelhantes expressões: plantou e colheu, quem busca acha. Numa visão mais acurada, ela deve ser compreendida nos 2 planos, material e espiritual. Porque o buscar, de certa forma, pode ter relação apenas com a nossa existência encarnada. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas materiais. O pedido tem que ser justificado pela nossa consciência. Será que eu posso pedir para que alguém morra? Você pode pedir para alguém que está doente, para que alguém que está doente não morra? Não adianta pedir para que os nossos problemas desapareçam, mas devemos pedir força, coragem e fé para vencê-los. Por que minha prece não é ouvida? Todas as preces são ouvidas. A questão é com respeito ao atendimento. Muitas vezes nós pedimos uma coisa e nós recebemos o que nós precisamos, não é o que nós pedimos. Se seu filho lhe pedir para não ir ao colégio, não almoçar, tomar sorvete o dia inteiro, você vai atender? Cada prece, ela se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estão cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Existem aspirações elevadas que buscam espíritos superiores na vertical. Agora, os anseios vulgares, eles buscam espíritos ligados à terra, na horizontal. O time do Cruzeiro, eu estou até agora aqui em Minas Gerais, contratou um pai de santo
e depois colocou esse pai de santo na justiça para receber o contratado. Você imagine envolver rezas e religiões de uma forma até errada, com pagamento, para pedir coisas materiais. Sentimentos que vêm acompanhados de rancor, vingança, invocam entidades de baixo teor. Não tem como a oração se tornar poderosa se o coração está carregado de mágoa. Por isso aquele aviso, vá se ajustar com o irmão antes de vir trazer a oferenda. Quando estamos encarnados, cedemos, apesar de termos nos preparado antes de encarnar e aceitado todas as provas, muitas vezes nós cedemos. Às vezes nós dizemos assim, estou com tanto problema que não consigo orar, ore por mim. E às vezes caímos também na armadilha da prece pronta. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, nos autoconhecer. A prece não vai ter qualidade fluídica nenhuma nessas condições para se elevar. Somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. O reto pensamento sustenta a conduta. Ainda não nos conscientizamos da importância de nos relacionarmos com os mentores espirituais e com Deus. Algumas vezes não se ora por não se achar digno. Num grupo qualquer, grupo de estudo, quando pediram para alguém fazer a prece, às vezes a pessoa se esquiva. A fala com Deus não depende do nosso perecimento. Em Cartas de uma Morta, no livro de Chico, a mãe dele, João de Deus, diz, a nossa especialidade, ela falando, é examinar as preces dos encarnados, acudindo às casas de oração ou qualquer lugar onde um espírito que pede e sofre. Onde há um espírito que pede e sofre. Até a oração das crianças são tomadas em consideração. E como são? Toda prece pessoal, dirigida às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata em nome de Deus. A oração, do ponto de vista magnético, por exemplo, no livro Ação e Reação, notava-se o esforço para continuar clamando a compaixão celeste. No entanto, os soluços embargaram-lhe de todo a voz. Enquanto o vasto jogo de luz safirina fluía do teto como se fosse a infinita bondade respondesse. Ele não conseguia transformar em palavra, mas a espiritualidade vinha até ele e o jato de luz o acalmava, tranquilizava. Isso é uma narrativa de um fato acontecendo no mundo espiritual, onde uma pessoa sem voz, só com sentimento, orava e recebia os benefícios da oração. Lembremos do diálogo de Jesus com a samaritana, quando a samaritana pergunta a ele, primeiro diz para ele que o povo de Israel falava que deveria orar no templo de Salomão, e os samaritanos rezavam no monte Cerezinho, esqueci agora o nome, aquele monte Cerazim. E ele fala, algum dia vocês vão aprender a orar para Deus em espírito e em verdade. O espírito, você estando encarnado ou não encarnado, de qualquer forma ele pode emitir raios de poder que nós não imaginamos.
Esses raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação das consciências. Isso no livro Missionário da Luz, o escritor Aniceto narra. E no livro também Sexo e Destino, André Luiz cita a narrativa: a esposa de Demétrio mantinha o hábito da oração. Ela imunizava-se espiritualmente por si. Só pelo fato dela rezar, ela repelia sem esforço qualquer forma de pensamento, de sentido aviltante que viesse na direção dela. Flocos fluídicos, absorvidos pelos colaboradores em diferentes proporções, e do plexo de cada um saíam elementos, forças que iam para o irmão que recebia essa energia de forma mais material. Na prece encontramos a produção avançada de elemento força, é a explicação magnética da prece. Elas chegam da providência em quantidade às vezes igual para todos, mas cada um espírito absorve de forma diferenciada. Nossos pensamentos, eles são de origem eletromagnética. Orar é um verbo, vem do latim, como eu já falei antes, significa falar. Todas as vezes que nós estamos falando, nós estamos orando. Não é sem sentido que os expositores e os conferencistas, eu falei que são chamados de oradores. Eles oram, mas não estão fazendo prece. Aí você diz assim: por que nós chamamos prece de oração? Porque nesse caso, nós estamos falando com o Criador. Nesse caso, significa falar com Deus. Aí você não precisa emitir palavra, porque senão você perguntaria. Afinal de contas, Deus não está na nossa intimidade, na intimidade das coisas? Por que a necessidade de nós nos posicionar para falar com Deus? Ele é onisciente, é onipresente. Nada obstante, somos nós que temos necessidade de buscar esse contato com Deus. Somos nós que, quando oramos, aprendemos a nos apresentar a Ele, identificar as nossas necessidades, as nossas mazelas. Jesus, quando encarnado, nos deu várias lições importantes sobre a oração. Ele disse: quando orardes, não façais como os fariseus, não ores em público para ser visto e aplaudido pelos homens. Eles buscavam ser aplaudidos pelos homens. Por isso que eles diziam: ele já recebeu o seu pagamento, que era o aplauso. Eles só queriam isso. Então Jesus nos disse: quando orares, entra para os vossos aposentos e orai em secreto. E o Pai que vê tudo, ouve tudo e lhe atenderá. É muito importante a gente saber isso. As coisas verdadeiras são aquelas que vêm do nosso íntimo. Quando Jesus pede que nos recolhamos aos nossos aposentos, ele não está se referindo aos aposentos físicos, como o quarto de dormir, por exemplo. Ele está se referindo ao nosso mundo íntimo. No capítulo 5 de Lucas, ele diz: as coisas boas e ruins que falamos provêm do nosso íntimo. A proposição de orar em secreto é para valorizar os nossos sentimentos íntimos. Como devemos orar? Se é um gesto da intimidade, será que as nossas posições exteriores ajudam a orar? Claro que não. Para orar não é preciso que fiquemos de joelho, em pé, ou nessa ou naquela posição. As posições exteriores não interferem na grandeza de nossa conversa. Se nós tivéssemos por obrigação de rezar de joelhos, como ficariam
aqueles acamados com enfermidades, imóveis numa cama. Tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina. Então, para a oração, não precisamos de gestos exteriores. Podemos até fazê-lo, mas não é isso que vai pesar no conteúdo da nossa oração. Para falar com Deus, não há necessidade de roupas especiais. Não há necessidade de apagar luzes ou acender as luzes. Não é necessário colocar música de fundo. Embora nada disso atrapalhe, se a pessoa se sente bem fazendo isso, que faça. O mais importante é a postura interna. Se usa muito a expressão arar é orar. O orar está aí com sentido de trabalho. A questão é que trabalhar é orar. Todo trabalho é um gesto oracional, porque toda ocupação útil é trabalho. Ler um livro é trabalho. Preparar uma comida para a família é trabalho. Plantar, colher, ensinar, medicar, coisas simples, todas elas são trabalho. Então, amigos, com muito prazer que eu estive com vocês durante esses 30 minutos, fazendo essa reflexão sobre a oração. Obrigado pelo convite aos companheiros da Casa de Tio Armindo, e eu deixo aqui um forte abraço aos companheiros do Raciocínio Espírita. Que Deus os abençoe.